A punição da esposa de Alexandre de Moraes é justiça ou é vingança? Hoje a Globo News anunciou a Magnitsky contra Viviane Barsi de Moraes, dizendo que, infelizmente, essas sanções estão acontecendo. Olha aí para você ver e ouvir com seus próprios olhos. E agora, Valdo Cruz, a gente tem o que, infelizmente, eles tinham prometido e agora sendo colocado em prática. Aí, infelizmente. Por outro lado, gente, para toda a direita hoje é um dia Magnitsky. Ninguém tá falando infelizmente. Pelo contrário, a gente fala felizmente aconteceu. Magnitsky se tornou até sinônimo para magnífico. E a questão é, a punição de Viviane Barsi de Moraes é justa? Ou será que a gente tá aqui comemorando uma vingança? Uma injustiça contra alguém se tornou boa apenas porque a pessoa é nossa adversária? Mas, Eltan, por que você pergunta se a punição dela é justa? Porque foi o marido dela que praticou as violações, foi Alexandre de Moraes. Então é certo ela ser atingida? E o tal do princípio de que a pena não deve passar da pessoa do condenado, que é chamado em direito de princípio da intranscendência da pena. Como é que fica nessa história? Vamos lembrar então, começando pelo nome da lei. Lei Magnitsky. É a Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Ou seja, é uma medida de responsabilização global para quem viola direitos humanos. Esses são os alvos, então, os violadores de direitos humanos, os casos mais graves do mundo. Tanto é, gente, que se estima que hoje haja aí pouco mais aí de 740 pessoas debaixo das sanções da Magnitsky. Esse é um número que pode parecer grande numa primeira olhada sua, mas não, é muito pequeno. Especialmente pequeno e irrisório quando você considera a população mundial. Ou então quando você considera a população carcerária mundial, o número de criminosos. Até porque a Magnitsky, ela não foca qualquer um. Ela foca apenas pessoas importantes e poderosas que, em geral, não são atingidas pelo sistema legal de seus próprios países. É, em geral, apenas quando seus próprios países se omitem em puni-las, que aí vem os Estados Unidos e aplicam a Magnitsky. Então, o primeiro ponto aqui é de que a Magnitsky é algo muito excepcional. E uma vez definido que ela é uma medida excepcional, aplicada excepcionalmente a certos alvos, qual que é a medida imposta? Qual é a sanção? Essas pessoas, elas não têm direito de se beneficiar do sistema americano. Esse é o princípio que ela segue. Não é, então, a Magnitsky uma pena de prisão, não é uma multa, não atinge a vida ou o patrimônio diretamente, tirando dias de liberdade ou tirando o patrimônio da pessoa, não. O que se impede é o acesso ao sistema financeiro. Não é, então, um castigo, mas é a retirada de um benefício para violadores de direitos humanos. A ideia defendida até pela diplomacia dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não atuem como um xerife punitivo do mundo, não, mas sim como um árbitro moral, como quem defende valores morais universais, que sinaliza ainda, além disso, que estão acontecendo certas violações e sinaliza isso no âmbito diplomático e político. E aí os Estados Unidos atuam tanto para prevenir essas violações como para proteger o sistema financeiro americano. E é aqui que entra a sanção contra Viviane Barsi, como algo excepcional dentro do caráter preventivo e dissuasório da Magnitsky. Para que a própria Magnitsky possa ser eficiente, a retirada do acesso de Alexandre de Moraes ao sistema financeiro seja algo eficiente, é preciso que o sancionado não acesse o sistema não só diretamente, por meio do seu nome e CPF, mas é necessário que ele não acesse também indiretamente o sistema americano. E a Viviane Barsi de Moraes, assim como o Instituto Lex, são canais para esse acesso. Então o que os Estados Unidos estão fazendo? Eles estão cortando o acesso de Alexandre de Moraes por meio de interpostas pessoas ao sistema financeiro americano e global. Então é um mecanismo de efetividade das medidas que, como vimos, não são punitivas e são excepcionais, que só acontecem quando o próprio país se omite em responsabilizar os abusadores que abusam de direitos humanos dentro dos seus respectivos territórios. Aí vem os Estados Unidos e aplicam a Magnitsky. Vamos colocar assim, ó. Moraes estava devendo no Banco dos Direitos Humanos, ou perante o Tribunal de Direitos Humanos, e as ações dos Estados Unidos que retiram seu acesso ao sistema financeiro acabam afetando não só Moraes, mas a sua esposa e o instituto que fazem parte de um mesmo núcleo financeiro do Moraes, porque não tem como atingir ele de modo eficiente sem atingir igualmente esposa e instituto. Quem está lamentando, como os jornalistas do Globo News, são pessoas que acham que o próprio Alexandre de Moraes não devia ser punido e que a punição dele é injusta. Ou seja, gente que acha que ele não censurou, que acha que ele não prendeu ilegalmente, que acha que ele não abusou, ou pelo menos defende isso.
E aí, se você defende isso, meu amigo, aí não precisa de uma explicação racional. Não é isso que você precisa. Aí você precisa sim de alguém que dê um chacoalhão em você para você acordar para a realidade. Então, se você, como eu, acha justo que Alexandre de Moraes seja sancionado, a sanção contra a esposa dele é apenas uma consequência da sanção contra ele, que é excepcional e não tem um caráter punitivo, mas de retirada de um benefício, a fim de garantir que a sanção contra Alexandre de Moraes seja efetiva.